Hoje, o nosso bate-papo é para que a gente consiga posicionar ou entender geograficamente qual o nosso destino no momento em que a gente deixa o corpo físico. Para onde nós vamos depois que encerra a vida do corpo físico? Aonde estaremos habitando? Que lugar é este? O que nos espera? Será um lugar bom, feliz, tranquilo? Ou será um lugar de perturbações, de medos, obscuridade? Muitas pessoas evitam pensar sobre a morte. Não querem considerar isso porque pode parecer algo negativo ou pode atrair coisa ruim. E essa é a única certeza da vida, que em determinado momento nós deixaremos o corpo físico. E isso acontece em qualquer idade, com qualquer um de nós. É uma lei natural. A grande questão é que nós, principalmente aqui que viemos de uma base principalmente católica, a maioria, nós somos criados para entender que depois da morte existe um descanso absoluto, numa inércia absoluta ao lado de Deus, onde tudo é lindo, tudo é maravilhoso e existe uma inércia, não se faz nada. Ou, se a criatura não foi eleita ou se ela cometeu alguns chamados pecados, alguns erros, ela vai ou para o inferno, dependendo do seu tipo de erro, ou ela vai para um estágio intermediário, que seria lá o purgatório, até ela ter a condição de ser promovida aos céus. Graças à doutrina espírita, graças a Kardec, nós conseguimos compreender e desmistificar o conceito de céu e de inferno. A doutrina espírita nos mostra que não há lugar geograficamente definido. O conceito de céu é côncavo. O conceito de inferno é tudo que se possa imaginar de ruim. Quando Jesus esteve na terra, ele disse: o reino dos céus está dentro de vós, não fora. Quando uma samaritana procurou por Jesus e perguntou: Jesus, nós devemos adorar o Pai nos templos ou nas montanhas? Porque os samaritanos não concordavam com os cultos materialistas que aconteciam dentro dos templos e costumavam adorar a Deus nas montanhas. Jesus disse: nem nas montanhas, nem nos templos, mas dentro dos vossos corações. Jesus sempre situou o céu, o verdadeiro paraíso, dentro de nós, e não em um endereço, um local geográfico que nós teríamos a condição de alcançar depois da morte. Jesus já disse isso lá atrás. E vem a doutrina espírita trazer luz sobre isso, principalmente com uma série de depoimentos e esclarecimentos das criaturas que depois da vida, depois da morte física, vieram mostrar que a vida continuava. Então, principalmente quem entrou na doutrina espírita há anos atrás ou recentemente, nós começamos a ouvir falar de planos espirituais, como o Nosso Lar, começamos a ouvir falar de umbral. Quem assistiu aquele filme O Nosso Lar vai lembrar disso, né? E aí o próprio espírita, ele deixa de parar de pensar talvez em céu e inferno e começa a olhar para nosso lar e umbral, como se também fossem estes dois únicos lugares, as destinações do espírito, quando na verdade céu e inferno são estados da alma. Existe uma historinha de um monge e de um samurai, já contei isso aqui em outra palestra, em que o samurai, muito orgulhoso, procura o monge, para que o monge lhe explique qual o conceito de céu e de inferno.
E ao fazer a pergunta, o monge, muito sábio, olha para o samurai e diz: não vou te responder, porque para mim tu não passas de um rústico, de um ser qualquer. Desqualificou o samurai. O samurai, completamente enlouquecido na sua vaidade, no seu ego, ferido no seu orgulho, puxa a espada e vai para cima do samurai e diz: eu poderia arrancar a tua cabeça. O samurai olha para ele e diz: isso é o inferno. O samurai compreendeu a lição que o monge estava lhe dando, guarda a espada e faz um gesto de agradecimento, compreendendo a mensagem. Aí o monge olha para ele e diz: isso é o céu. Céu e inferno, estados da alma. E nós aqui, nessa nossa jornada terrena, nós caminhamos alguns passos no inferno e outros passos no céu. Oscilamos constantemente entre desequilíbrios e equilíbrios. Oscilamos constantemente entre decisões que estão contrárias às leis divinas e decisões que são alinhadas com estas leis divinas. Vocês lembram quando Jesus estava na cruz? Ele estava lá com 2 ladrões. Um dos ladrões achava que Jesus era um qualquer, mas o outro ladrão compreendia que Jesus era o enviado. E este ladrão que ficou sensibilizado disse a Jesus, né? Mestre, quando estiveres no paraíso, lembre-se de mim. E Jesus disse que ainda hoje estarás no paraíso comigo. E aí, a interpretação evangélica disso tudo, principalmente ao longo dos séculos na Igreja Católica, era de que aquela criatura que se arrependeu já poderia gozar imediatamente dos benefícios do paraíso, porque ele se arrependeu. E a história não é bem assim. Emmanuel, numa passagem inclusive que foi lida aqui, acho que há 2 semanas, ele nos explica no paraíso, sobre esse fato onde Jesus estava lá com os 2 ladrões. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão através de simpatia particular, mas não é assim. O mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores, inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que aquele momento em diante o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo e dá a ideia infinita da extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo o jugo é suave e todo fardo é leve. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo acima de tudo que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. Significa dizer que, como o Evangelho nos explica, há muitas moradas na casa do Pai. Aquela criatura que compreendeu a grandeza de Jesus e estava arrependida das suas lambanças, dos seus erros,
teria uma condição diferente ao entrar no mundo dos espíritos. Não necessariamente teria que habitar mundos, ambientes de sofrimento, mas ambientes onde ele poderia reconhecer e começar a reconstruir o seu processo de reabilitação perante a justiça. É muito comum que durante a nossa passagem aqui, nós posterguemos os nossos conflitos, os nossos débitos e as nossas lambanças para um acerto mais na frente. O que importa é como eu estou me comprazendo, como eu estou lidando com aquele meu hábito infeliz neste momento. Geralmente as pessoas transferem um acerto de contas com a justiça divina mais para frente, porque é muito difícil para nós abrirmos mão de comportamentos, hábitos, vícios, pensamentos, desejos que não estejam alinhados com a lei divina. Por que nós estamos no mundo de provas e expiações? Porque nós, ao longo dos séculos, temos preferido este lado da caminhada, o lado das decisões equivocadas, o lado que nos mantém presos ainda aqui a um mundo muito material. Por isso que eu disse que numa passagem pela terra nós caminhamos muitas vezes em lamaçais, muitas vezes em momentos celestiais. A grande questão é que no momento em que nós desencarnarmos, nós estaremos habitando em um ambiente que reflete exatamente a minha maneira de ser e de pensar hoje. Não há benefício e não há punição. O reflexo da onde eu habito, da onde eu estarei habitando, é o reflexo do hoje. Por isso que não adianta eu postergar um desejo futuro, que lá na frente talvez a coisa se resolva, Deus me perdoa. A justiça divina é infinitamente misericordiosa. A grande questão é que se eu desencarno hoje, eu estarei num ambiente que reflete a minha mente, as minhas decisões, o meu comportamento, as minhas atitudes. O que cristaliza nossas ideias? Pensem com vocês. Quais são aqueles pensamentos, aqueles hábitos que não estão talvez alinhados com o que é certo e que nos alimentam e que nós mantemos aquilo vivo na nossa mente, não importa o que seja. Todos nós, se estamos aqui na terra, salvo algum irmão aí mais voltado aqui à missão e não prova e nem regeneração, todos nós temos as mazelas morais. Todo mundo tem problema, todo mundo tem comportamento inadequado. Todo mundo aqui seria capaz de abrir a mente, seus pensamentos e expor a todo mundo, de maneira pública? Tudo que eu penso, tudo que eu faço, eu posso expor de maneira pública, sem nenhum receio, aqui, diante de todos? Eu não. Ficaria envergonhado. Será que sou apenas eu? Não, a grande maioria. O que acontece é que quando nós adentramos no mundo espiritual, isso está assim, completamente aberto. É um painel completamente aberto. Aonde que eu posso me enquadrar no mundo espiritual? Em ambientes que estejam alinhados com os meus pensamentos, ideias e comportamentos. Vou estar habitando lugares que pensam como eu penso, criaturas que agem como eu ajo. No mundo espiritual, devemos compreender que não existe céu, não existe inferno. Nós que estudamos a doutrina espírita devemos apagar completamente a ideia de céu e inferno. Isso é um estado da alma. Eu posso viver o meu céu, o meu inferno hoje, não é depois que eu morrer, é hoje. O que importa para definir céu e inferno, estado da alma. Aonde eu vou habitar? Onde eu vivo com os meus pensamentos? Aonde que eu vivo com o meu comportamento? Eu estou mais no inferninho ou eu estou mais num paraíso?
Pensem que se desligar a máquina do corpo de cada um de nós hoje, a gente entra no mundo espiritual refletindo o que nós somos e pensamos hoje. O Raul Teixeira ele dá um exemplo muito interessante, que é a questão de um condomínio. Imagina um prédio cheio de apartamentos em que você tem lá pessoas de todos os tipos. Uma pessoa extremamente alinhada com aquilo que é certo, faz a caridade, faz o bem. Outras lá que gostam de uma macumba, de uma orgia, de uma cocaína, que moram tudo no mesmo apartamento. É uma região, é um apartamento completamente habitado e frequentado por gente que pensa do mesmo jeito. Não significa que o apartamento de cima, onde mora uma pessoa decente, que faz tudo certo, vai estar convivendo com aquelas pessoas. Assim é a questão desse chamado umbral. O umbral não é um estado definido, geográfico, perto da terra. Devemos compreender que não existe um vazio, tudo é ocupado. São infinitas as criações de Deus que nós não percebemos. Nosso lar é uma destas regiões onde nós temos muitas informações, que fica acima do Rio de Janeiro, mas acima de qualquer estado, acima de qualquer país, continente, há infinitas, milhares de instituições como estas, próximas à terra. E o umbral? Aonde ele está? Em vários lugares. Assim como numa cidade, você tem lá um bairro bom, seguro, tranquilo, florido, com laguinho, com árvores bonitas, pássaros. Você pode ter um gueto, onde tem lá traficantes, assassinos, prostituição, pode ter de tudo naquele gueto, na mesma cidade. Esses ambientes, fora do estado físico, são ambientes construídos pelas mentes que os habitam. Eu vou para um umbral depois, eu vou para um lugar bom. O que eu reflito na minha mente hoje? Quando Jesus fala que o ladrão habitaria, lugares melhores, o texto mostra, não estaria livre de sofrimentos, à medida em que a criatura compreende que errou. Porque quando a gente desencarna, isso que a gente considera talvez, isso todo mundo faz, isso é humano. Estas nossas mazelas, elas tomam uma proporção absurda. E Leon Denis, ele tem uma frase que mostra isso com claridade, com bastante clareza. Estão banidas do mundo as ideias de paraíso e de inferno eterno. Nesta imensa oficina, vemos seres elevando-se pelos seus próprios esforços no seio da harmonia universal. Cada qual conquista a sua situação pelos próprios atos, cujas consequências recaem sobre si mesmo, ligam-no e o prendem. Quando a vida é entregue às paixões e fica estéril para o bem, o ser se abate, a situação se apouca. Para lavar manchas e vícios, deverá reencarnar nos mundos de provas e ali purificar-se pelo sofrimento. Cumprida a purificação, sua evolução recomeça. E agora a frase mais importante: não há provações eternas, mas sim reparações proporcionadas às faltas cometidas. Não temos outro juiz, nem outro carrasco, a não ser a nossa própria consciência, pois essa consciência, assim que se desprende das sombras materiais, torna-se um julgador terrível. Não é Deus, não é lá uma assembleia de espíritos que vai julgar qualquer um de nós. A questão é que quando nós deixamos o corpo físico e entramos no mundo espiritual, como não temos mais a influência da matéria, as nossas percepções sobre os nossos atos, bons ou ruins, se amplificam. E aquilo que a gente considerava talvez um erro banal, nos pesa demais. O que dirá os erros mais graves? E aí vem o desejo natural da criatura de querer reparar aquele erro, o desejo de querer fazer diferente. O arrependimento, o peso na consciência, é o maior juiz. Não é ninguém que te acusa, mas quando tu deita a cabeça no travesseiro e tu sabe que tu és o único responsável por aquilo, não tem coisa pior. É muito pior você ser o algoz do que você ser a vítima. Sempre que alguém nos faz mal, devemos olhar por esse lado.
É muito melhor que não seja eu agredindo ou fazendo o mal ao outro. Eu estou do lado certo da lei. Quem vai colher os frutos da maldade será o outro. Quando a gente fala de habitar mundos, a gente pega esse exemplo aqui do bom ladrão, que pôde, já na sequência da sua morte, estar em condições de atendimento fraterno, vamos dizer assim, da espiritualidade. A gente pode pegar o próprio caso do André Luiz, ficou 8 anos nessa região chamada umbral, com outros espíritos que pensavam como ele pensava. Bastou ele lembrar da oração que a mãe dele lhe ensinou, para ele fazer a primeira oração depois de 8 anos. Tão logo ele fez a oração, lá estavam e sempre estiveram sua mãe e mais um grupo de espíritos benfeitores, prontos para recolhê-lo. Ele foi retirado dali e foi levado para um plano, para um ambiente onde tudo era diferente. Mas para que a gente entenda que essa questão de inferno, umbral, estado da alma, não tem região definida, André Luiz, quando começa a trabalhar em nosso lar, ele vai visitar lá a Câmara da Reparação. Lá o que era? Era um pequeno umbral dentro do nosso lar, pessoas completamente desajustadas que habitavam ali, aquele mesmo departamento dentro daquela cidade. Estado da alma. Se eu vivo hoje de maneira equivocada, se eu alimento coisas ruins, não é porque eu morri que eu vou deixar de alimentar. Se eu me vicio em determinados comportamentos que não são bons, não é porque eu morri que o vício deixa de passar. Quantas criaturas na mesa mediúnica chegam aqui ainda necessitadas absurdamente do álcool, da droga, os que são vítimas da droga, são uma das mais desesperadoras situações que a gente já viu por aqui. É terrível, né? Então, nós somos esse mundinho particular que carrega dentro de nós o próprio céu e o próprio inferno. Nós temos a capacidade da nossa mente de atrairmos coisas boas e coisas ruins, porque assim como não existe o céu e não existe o inferno, também não existe o capeta. Diabo, capeta, qualquer nome que se dê a isso, não existe. Se você pegar a história, a origem de cada uma dessas palavras, vocês vão dar risada, que nada tem a ver com o que a gente imagina. Então essa criatura antagônica a Deus não pode ser criatura de Deus, porque ela não existe. Nada mais são do que espíritos ainda vinculados ao mal, que de alguma forma tentam nos atrapalhar. Por isso que lá no livro dos Espíritos, influenciam os Espíritos na nossa vida mais do que podeis imaginar. Resposta dos Espíritos: pois frequentemente são eles que vos dirigem, ou seja, frequentemente nós somos influenciados. Agora, a minha casa mental, o meu inferninho ou o meu céu mental, dá abertura para quem? Quais são meus pensamentos? São bons? Bons espíritos se aproximam e me influenciam. Os meus pensamentos, comportamentos, ideias não são tão boas assim? Quem estará do meu lado? Aqueles que se afinizam com as minhas ideias. Eles nos influenciam. A decisão de agir erradamente, equivocadamente é minha. Livre-arbítrio. Então, o problema não está no capetinha, não está no diabo. Nós é que somos o verdadeiro capetinha da história. A criatura está ali para me influenciar, porque eu permito a influência. Eu abro campo para isso. Acho que o Cabral não estava aqui presente, mas ele até usou um caso de uma tia nossa, está ali a Débora, minha esposa, que não deixa mentir, a capacidade que nós temos de imediatamente atrairmos um espírito bom ou um espírito ruim, ou qualquer tipo de espírito, pelo pensamento, é imediato. Você pensou, você conectou, e às vezes você traz para o seu lado uma influência que vai demorar para você resolver, e talvez te coloque a perder. Nós estávamos em casa, minha mãe falando de uma tia
do meu pai. Meu pai foi criado por uma tia, e essa tia tinha lá um comportamento de humilhar as pessoas, ela maltratava as pessoas, enfim. E a minha mãe, ela já tinha desencarnado há 30 anos, e a minha mãe num comentário, pois é, aquela velha lá era uma desgraçada, porque fazia mal para todo mundo. 2 minutos depois, 1 minuto depois, ela é médium de psicofonia, estava lá a velha incorporada, e o desespero dela, ela dizendo: eu já sofri muito de tanta gente nesses 30 anos, né, que me agorou, que me xingou de tanto mal que eu fiz, de tanta crueldade que eu cometi. Eu não aguento mais, eu peço pelo amor de Deus, eu já estou pagando por tudo aquilo. Não mencione mais o meu nome, não pense mais no meu nome daquela forma. Isso foi só um exemplo para dizer o seguinte: pensou, conectou. Pensou em fazer uma coisa, está fora da regra, está fora da lei. Nessa mesma hora não vão faltar espíritos de plantão só esperando, porque acima de tudo eles conhecem as nossas más tendências, eles conhecem as nossas capacidades de falhar. Muitos, gratuitamente, porque não querem ver a felicidade do outro, tentam nos perturbar. Então, gente, se a criatura cai em desgraça, não é porque teve um capeta, não é porque existe um diabo, não existe diabo, não existe Beelzebub, nada que possa se dar de nome a essa criatura mitológica. É uma criatura mitológica. Não existe o chefe das trevas, não existe o chefe de um lugar que também não existe, que é o inferno. Tudo é criação de Deus. As criaturas que hoje estão no mal, estão porque querem, um dia estarão no bem. É temporária esta passagem. O pior inferno que pode existir para cada um de nós é o inferno da ignorância. É não sabermos por que estamos aqui, é não saber de onde viemos, é não compreender por que sofremos, é achar que tudo que acontece de ruim na nossa vida, ou é porque Deus está castigando, ou é porque alguém nos fez sofrer. Ninguém nos faz sofrer, tudo são instrumentos. O sofrimento que nos é entregue, esse pacotinho nos pertence. Nos pertence. As pessoas que estão nos entregando são só os mensageiros. Não importa o tipo de sofrimento. Se você olhar para dentro de você, talvez você encontre nessa vida o comportamento inadequado que te gerou aquele sofrimento. Se não encontra nessa, o conhecimento da doutrina espírita nos mostra claramente que isso está lá atrás, em outras vidas. Porque em outras vidas, assim como nesta, talvez a nossa mente preferiu viver um ambiente mais infernal. Por isso essas oscilações. A gente oscila no mal, a gente oscila no bem. A gente é arrastado pelas nossas fraquezas e às vezes a gente é impelido a pensar e agir de maneira diferente. A felicidade, a paz, essa paz que muita gente almeja, que é chegar no mundo espiritual, chegar no céu, estar lá de Deus, nada mais é do que algo que pode ser construído hoje. E quanto mais nós compreendemos tudo isso, mais fortalecido você fica emocionalmente, psicologicamente, para lidar com qualquer tipo de sofrimento, porque você entende a natureza e o propósito do sofrimento, que é te fazer crescer, não é te fazer chorar. O propósito é te fazer crescer. Então você passa a ser uma criatura mais confiante na vida, você olha para tudo de uma maneira muito mais relativizada, porque você sabe que é passageiro, você sabe que é o dono do problema, que ninguém mais é responsável pelo teu problema, você é que criou aquilo. Não adianta culpar os outros, não adianta querer transferir a responsabilidade para ninguém, a responsabilidade é só nossa. Se eu estou bem, mérito meu, se eu estou mal, o problema é meu, eu criei isso. Então que inferno e que céu eu quero criar para mim hoje, não é amanhã. Amanhã desencarnado é o reflexo do hoje. Se eu não aprendo a viver, se eu não aprendo a alimentar bons pensamentos e boas ideias, eu vou continuar navegando e trafegando em ambientes que não são tão bons assim, aqui e lá, ambientes mentais. Está na nossa mão a decisão de ser feliz agora. A questão é, quão fortes são as nossas más tendências, as nossas más inclinações, que não nos permite avançar. Ser feliz
está nas nossas mãos, não está na mão de Deus, não está na mão de ninguém. Nós temos essa capacidade. E o caminho para se chegar lá é o conhecimento, é a compreensão destas leis, né? É um assunto extenso, estourou o nosso tempo. Agradeço a paciência de vocês e espero de alguma forma que a gente tenha conseguido situar, né, que este céu e este inferno somente dentro de nós e em nenhum lugar outro. Obrigado.